E a gente chegou! Estamos no terceiro dia. Eita, que o dia 3 é aquele dia que coração, né? Eu amo também esse terceiro dia, porque vencemos o primeiro, que é o início. O segundo, né? Começou ali, não guarde raiva. E o terceiro é amarás o teu próximo. Hoje vamos ler Marcos 1 e 2. Então, abre tua Bíblia aí em Marcos, que é o segundo capítulo. Não, é o segundo livro do Evangelho que iremos ler. Como vocês viram, ele não tá na sequência certinho, tá? E o objetivo é que ele tenha uma linha onde você conheça tudo que Jesus foi passando, mas não necessariamente na ordem Mateus, Marcos e todos os capítulos um atrás do outro, tá? Então, hoje a gente tá em Marcos, capítulo 1 e capítulo 2, tá? Vamos lá? João Batista prepara o caminho. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías. Enviarei à tua frente o meu mensageiro, e ele preparará o teu caminho. Voz que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região de Judeia e todo o povo de Jerusalém, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelo de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos com mel silvestre. E esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias de suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Nossa, gente, erga sua mão nesse momento, que coisa mais linda, meu Deus. Versículo 9. O batismo e a tentação de Jesus, tá? O título aqui para esse versículo. Para alguns, 2, 4, 5 versículos, do 9 ao 13. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito descendo como uma pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Olha, dá pra gente parar o terceiro aqui já, né? Mas calma, tem bastante versículos ainda, vamos lá. Versículo 14. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando na beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. E Jesus disse: Siga-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou, e eles o seguiram, deixando Zebedeu, seu pai,
e seus empregados no barco. Versículo 21. E eles foram para Cafarnaum. E assim que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque lhes ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Justamente naquela hora, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: "O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus." E Jesus: "Cale-se e saia dele", repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: "O que é isto? Um novo ensino? E com autoridade? Até os espíritos imundos ele dá ordem e eles lhe obedecem." As notícias a respeito se espalharam rapidamente por toda a região de Galiléia. Imagina o vucu-vucu ali. Opa, abre parênteses, fecha. Ai, gente, eu fico imaginando, né? A pessoa vai lendo, eu vou imaginando. O poder de Jesus sobre os demônios e doenças. Versículo 29. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. E ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou Jesus. Nossa, olha isso, 32. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Para o culto, né? À noite, depois do pôr do sol. Toda a cidade se reuniu à porta da casa e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam que ele era. Então Jesus pediu para eles ficarem quietinhos, né? Jesus ora num lugar deserto. Versículo 35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se e saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo. E ao encontrá-lo, disseram: "Todos estão te procurando." E Jesus respondeu: "Vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim." Então ele percorreu toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando demônios. Versículo 40. A cura do leproso. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe, de joelhos: "Se quiseres, podes purificar-me." Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele e disse: "Quero, seja purificado." Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu e, com uma severa advertência: "Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho." Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo vinha ele gente de todas as partes. Ai, que lindo, gente. Meu Deus, isso é só o capítulo 1. Vamos para o capítulo 2. Jesus cura um paralítico. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta que lhes pregava a palavra.
vieram alguns homens trazendo um paralítico, carregando por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através da cobertura no teto, baixaram a maca em que ele estava deitado paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? E Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. Ele lhes disse: Por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levanta-se e pega a sua maca e ande. Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu lhe digo, levanta-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Esses ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos nada igual. Ai, que lindo, gente. Agora o versículo 13 até o 17, tá? O tema, o chamado de Levi. Jesus saiu outra vez para a beira do mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, na coleteria de impostos, e disse-lhes: Siga-me. Levi levantou-se e seguiu. Gente, imagina um trem desse. Jesus passa, imagina você ali sentado, né, trabalhando. Siga-me. Eita, essa fé é grande demais, gente. Eu quero que Deus, né, coloque um pouquinho mais no nosso potinho dessa fé, né? Versículo 15. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois haviam muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram os fariseus, ouviram comendo com os pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: Por que ele come com publicanos e pecadores? Ouviu isso? Jesus disse-lhes: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar o justo, mas os pecadores. Jesus é interrogado acerca do jejum. Agora do versículo 18 ao versículo 22 de Mateus, tá, gente? A gente está no capítulo 2, não se perde aí, fica comigo. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Olha a importância, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: Por que os discípulos de João e os fariseus jejuam, mas os teus não? Jesus respondeu: Como podem os convidados do noivo jejuar enquanto esse está com eles? Não podem, enquanto o tem consigo. Eita, que coisa linda! Jesus é o noivo, né? Estavam todos com ele. Mas viram dias quando o noivo lhes será tirado. Ai, gente, vou ter que ler de novo, vai. Eu me emocionei aqui lembrando. Versículo 20. Mas virão dias quando o noivo lhe será tirado, e nesse tempo jejuarão. Aqui Jesus já sabia, né? Que era curtíssimo tempo antes da crucificação. No 21. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa
tornando-se pior o rasgo. Ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velhas. Se fizer, o vinho rebentará as vasilhas, tanto o vinho quanto as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas. Eita, Jesus é lindo. E agora vamos para o Senhor do Sábado. Do versículo 23 ao 28, a gente finaliza o capítulo 2 de Marcos. Certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal. Enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntavam: Olha, por que eles estão fazendo isso? Não é permitido no sábado? Ele respondeu: Vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam necessitados com fome? Nos dias de Abiatar, o sumo sacerdote, ele entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. E então lhes disse: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. E assim, pois o Filho do Homem é Senhor até mesmo no sábado. Amém? É isso, que você consiga refletir, assim como eu refleti muito sobre Marcos capítulo 1 e 2, né, que a gente esteja, né, colocando os nossos pés onde Jesus quer e que tudo que a gente aprendeu seja confirmado na palavra, porque nós devemos seguir a palavra, né? Que a leitura de hoje toque seu coração e te aproxime ainda mais do amor de Deus, né? Que fique quentinho aí seu coração e que a gente esteja junto. Até amanhã, que será o nosso quarto capítulo, quarto momento. Amanhã iremos para a leitura de Lucas 2. E o mandamento de hoje é: amarás o teu próximo. E a ação é: faça algo gentil, seja bom, né? Seja gentil com alguém, elogie alguém. E o post para você pôr nos seus stories do versículo 17. Então, Marcos 2, versículo 17. Não vim chamar justos, mas pecadores. Jesus veio por todos nós. Quer descobrir o que ele tem para você? Dá para você colocar essa perguntinha. É isso, Brasil. Bora lá.